Tudo tranquilo? Bom, veículo elétrico é uma realidade, isso a gente já sabe. Ele está circulando pelas ruas, todo mundo vê o carro elétrico circulando por aí. Ninguém mais duvida que faz parte, que é algo do nosso cotidiano. Mas você acredita que o Brasil está preparado para essas instalações? Você acha que a gente tem geração de energia suficiente para isso, para a demanda, essa mudança do veículo fóssil para o veículo elétrico? Você acha que a gente tem geração para isso? Será que a gente tem linhas de transmissão dos pontos de geração até a distribuição e o ponto final lá, onde você vai fazer a recarga do seu veículo elétrico? Será que todo esse caminho está preparado? Se a gente tem profissionais do mercado capacitados para trabalhar nessa área, você acha que isso está tudo ok? E você está confiante, você acha que o veículo elétrico é seguro? Você acredita que estar sentado em cima de um belo banco de bateria é um local confiável para você estar circulando pelas ruas, pela cidade? Deixa nos comentários se você acredita que o Brasil está preparado ou não para receber esses veículos elétricos, essa avalanche de veículos elétricos que são emplacados diariamente em todas as concessionárias pelo Brasil inteiro. Eu quero ouvir seu comentário, ver se você acredita que a gente está pronto para esse novo mercado. Esse é o Automação com Vinho e eu sou César Feijó. Eu sou professor e integrador há quase 30 anos e vou aproveitar essa experiência como docente para extrair do convidado aqueles perrengues que ele já passou. Eu vou extrair toda a experiência que ele tem nesse segmento, né, nessa área que a gente vai abordar hoje, nos casos de veículos elétricos e recargas, para poder trazer um excelente podcast para você. Se você puder ser membro Vinho Reserva, vai ser R$ 7,99 por mês, vai ajudar bastante a gente aqui a manter essa infraestrutura do canal e aí manter esse podcast funcionando e trazendo convidados de relevância que eu sei que vocês gostam. E eu gosto e estou aprendendo bastante com vocês aqui. Joia? Bom, primeiro, hoje está de volta no podcast o engenheiro eletricista Luiz D'Artagnan. Ele atua diretamente na operação do sistema elétrico, ou seja, ele é alguém que enxerga a mobilidade elétrica pelos dois lados. O da infraestrutura, que sustenta a energia, e o das pessoas que vão precisar operar esse novo cenário. E hoje é dupla. Hoje também a gente está recebendo o engenheiro mecânico Éder Ramos. Ele é um profissional com forte... Está à sua direita, o D'Artagnan vai estar à sua esquerda e o Éder vai estar à sua direita. Profissional com forte atuação na indústria automotiva, onde trabalhou por mais de 15 anos com desenvolvimento, análise de falha e qualidade de projeto em sistemas veiculares. Éder, primeiro, obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Bom demais. Obrigado, César, pelo convite e pelo retorno aqui. Show demais. Fantástico podcast. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que o bate-papo, o tema é extremamente atual, né? Como é que está a percepção de vocês, assim, toda essa infraestrutura? Foi a pergunta que eu deixei logo no início ali, né? Você acha que a gente está preparado para essa nova realidade? A gente tem essa demanda vindo aí... Vindo não, né? Vindo, porque está aumentando na verdade, né? O número de emplacamento cresce dia a dia. Então, a gente está preparado para essa realidade nova? O que acontece, César? Excelente pergunta, né, para o início aí do podcast. E o que acontece? Em relação a nós estarmos preparados, acontece muito que hoje os condomínios, os profissionais de fato do segmento elétrico ainda ainda tem muitas dúvidas no que tange a infraestrutura elétrica, no que tange ao sistema de alimentação. Então, assim, a gente, normalmente, os veículos, ele está tendo um crescimento absurdo, né, em relação à quantidade de emplacamentos. Já é uma realidade, não é mais o futuro, é a realidade. E, de fato, a gente está aprendendo com um barco andando. Com um barco andando, exatamente. E assim, por natureza, o sistema elétrico, de maneira geral, ele é um sistema regulado, né? E que segue toda uma cronologia de análise de projeto, de crescimento de carros. Então, assim, realmente, em resumo, respondendo sua pergunta, a gente, de fato, tem muito ao que se avançar para poder prosseguir com as respectivas instalações. Esse veículo elétrico não é algo novo, né, Éder? Já tem no mercado há muito tempo isso, né? Essa tecnologia, na verdade, não nasceu agora, né? Embora esteja se tornando mais popular, mas não é algo recente. Não, para você ter uma ideia, o veículo elétrico comercialmente tem mais de 100 anos. O primeiro veículo elétrico foi lançado pela Ford nos Estados Unidos no início do século passado, 1905, 1906 aproximadamente.
já era vendido um carro 100% elétrico naquela época. Poxa, há mais de 100 anos já era um carro Bem mais de 100 anos. elétrico. 100% elétrico. Claro que era uma autonomia muito Sim, restrita, mas era um carro 100% elétrico. Autonomia de alguns quilômetros, pouquíssimos quilômetros, né? Aí depois houve uma desaceleração no desenvolvimento desses veículos, ficou muito tempo lá restrito a ambientes fechados, fábricas, condomínios industriais, grandes empresas que tinham movimentações de trecho muito curtos e em ambiente fechado. Aí logo retomou esse assunto de carro elétrico com força mesmo, quando teve a primeira grande crise do petróleo, que começou lá por 1974 aproximadamente, e aonde os americanos encabeçaram, né, o desenvolvimento de motores menores, mais eficientes, mas mesmo assim ainda não adequados a uma futura realidade que se iniciava naquele período ali, né? E agora com essa questão energética aí a tecnologia realmente apareceu para todo mundo, mas ela não é nova não. Parece nova, né? Porque assim, os carros elétricos invadiram o mercado parece que foi de ontem, né? De 3 anos, 4 anos para cá no máximo. Parece que algo explodiu, né? Mas na verdade é uma tecnologia que vem evoluindo já há uns bons anos, né? O maior problema que a gente tinha antes no carro elétrico era o tamanho das baterias, né? Hoje, com a tecnologia desenvolvida, utilizando materiais, inclusive poliméricos, você consegue sair de uma bateria que pesava lá 100 quilos e tinha lá o tamanho de um pequeno armário, e hoje você consegue trazer isso aí para uma caixinha pequenininha, dobrar essa quantidade com um peso bem menor. Os veículos ficaram mais leves, os motores mais eficientes e as baterias melhores, né? Então, em vários... Não, a bateria principalmente foi um salto assim fantástico, né? Fantástico. Você sair de uma bateria que pesava 30 quilos de chumbo para alguma coisa que pesa ali em torno de 200, 300 gramas e que tem o dobro da capacidade, é uma coisa impressionante. Vamos brindar? Vamos lá. Vamos aproveitar? Saúde. Saúde. Show de bola. Carmené hoje. Esse eu gostei. Esse você gostou? Esse tava no meu, esse tá no padrão. Esse eu gostei. Muito bom. Show de bola. Bom, vou aproveitar aqui e falar o queijo. Quem quiser entrar em contato com o Alexandre, esse queijo aqui é da Canastra, da região da Canastra, ali em Minas, né? Já estive lá, visitei, é uma boa região, já comi bons queijos lá. Sempre, todo episódio eu trago um queijo diferente. Então esse é um queijo mais natural, não é curado, mas vamos experimentar ele, ver aqui como é que, se é um queijo realmente da Canastra, bom, brasileiro, representante ou não. Boa verdade. Uhum. Bom, Rapaz, muito bom. muito bom. Eu acho que combina bem com a ocasião de vinho, assim. E combinou, teve uma harmonia muito boa aqui. Uhum. Saboroso e macio. A massa dele muito macia. Muito boa. Gostei, aprovado. E de queijo eu tenho que entender, né? Minha esposa Maria Luísa, mineira. Mineira, da região de onde? Hã? De onde? Ela é daqui pertinho Norte de Minas? no norte de Minas ali. Jequitinhonha? Hã? Jequitinhonha? Não, ali é... Ô Maria Luísa, me perdoe, esqueci o nome. Montes Claros, daquela região. Não, pertinho de Teixeira de Freitas, ali, Posto da sim, Mata, sim, você sim. entra ali. Na verdade é Serra dos Aimorés, uma cidadezinha pequenininha. Joia. Mas ela nasceu em Nanuque. Nanuque. Pronto, me redimi. Pronto, Maria Luísa. Show de bola. Deixa eu entender, né? Vamos lá. Entrou uma bateria, saiu um motor a combustão. O que mais muda no veículo para ele se tornar elétrico? Tecnologia embarcada. A parte de controle, software, muda bastante coisa. Porque dentro de um veículo a combustão você consegue fazer muita coisa ainda na parte mecânica. Os carros antigos nasceram praticamente 100% mecânicos. Certo. O motor diesel antigo não tinha praticamente nada de elétrica a não ser a partida. Depois se tornava autônomo. Hoje você precisa de software, sensores, controles, uma eletrônica com uma tecnologia bem avançada para fazer tudo isso aí funcionar com segurança e principalmente com eficiência. E essa tendência que a gente está vendo, vamos lá, hoje deve estar falando o quê? Não sei se vocês têm essa estatística atualizada hoje, Mais ou quantos por menos. cento? 15%, 20% de veículos elétricos
não necessariamente 100%, né? Mas Sim. com algum híbrido, nem que seja híbrido pelo menos, a gente está falando de... Aqui, dados estatísticos aqui na Bahia, que tem cerca de 12 mil já veículos eletrificados, né? Entre Certo. híbrido plug-in e 100% elétrico. E isso daria, percentualmente falando, mais de 10%? Mais ou menos uns 10%, isso. Um pouco mais de 10%. Pouco mais de 10%. 10% do que é emplacado. Do que é emplacado. Exatamente. Então, vamos lá. Aí vamos voltar para o nosso debate inicial, que é, cara, você está tirando 10%, não necessariamente 10%, porque a gente está falando dos plugins, outras coisas, né? Então não é exatamente 10%, mas assim, uma grande fatia de combustível fóssil que está saindo do dia a dia e está indo para essa questão elétrica. A gente não tem... a gente está falando de 3 anos para cá, pô. Exatamente. Então, uma linha de transmissão leva quantos anos para ficar pronta? Da concepção até efetivamente... E uma hidrelétrica, quantos anos? Quanta década leva para ficar pronta? De fato, um questionamento bastante interessante, um pensamento bastante relevante, César, porque, de fato, o setor elétrico ele é regulado, né? E tem todo esse planejamento. Né? A concepção, seja ali de uma linha de transmissão, seja ali de uma geração, até efetivamente esse ativo ser colocado em operação. Licenças ambientais, a tudo mais, né? Já os veículos elétricos, de fato, a crescente utilização deles perante o mercado faz com que, de fato, a gente precise cada vez mais acelerar toda a cadeia de suprimento elétrico, desde a geração até efetivamente a instalação elétrica lá do ponto da estação de recarga. Então, assim, é um grande desafio hoje para o setor, de fato, essa evolução exponencial dos veículos elétricos no mercado. Isso chegou a afetar a curva de consumo de energia no Brasil? Porque antigamente nós tínhamos hora de ponta lá de 6 às 9, depois isso foi deslocado um pouco mais para tarde. E isso tem mudado em função dos últimos anos para cá, em função do aumento do consumo de veículo elétrico? Ainda, de fato, não tem um estudo consolidado referente ao impacto, né, das novas estações, principalmente ali no horário de pico, sobre sobre, de fato, o consumo, principalmente no horário mais demandado, de 18 ali mais ou menos até as 21. Porém, a gente percebe com a curva de demanda do Brasil que a cada mês e a cada ano ela tem um crescimento substancial, principalmente naquele horário em que a geração solar ela vai tendo um decréscimo a partir das 16 horas. E eu afirmo aqui, César, com certeza que as estações de recarga elas têm forte influência nisso também. Também, né? Isso. E está cada vez mais popular, né? As estações de recarga. Exatamente. O que eu preciso... Vamos primeiro com a infraestrutura pública, né? Uma estação de recarga na rua. O que precisa para funcionar uma estação de recarga dessa? O primeiro passo, César, é de fato a gente realizar o estudo da demanda elétrica do ponto que você deseja fazer a respectiva instalação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma instalação de uma estação dessa em um shopping. Né, uma área pública, vagas públicas ali, né, um local público, coletivo. E o que acontece? Eu primeiro preciso saber, essa edificação, ela tem suportabilidade? A partir desse ponto é que a gente começa a prever o quê? Quantos pontos eu consigo colocar, qual potência. Eu preciso fazer algum sistema de balanceamento, seja estático, seja dinâmico. Então, assim, o pontapé de partida é justamente a avaliação da demanda daquela localidade e também da infraestrutura existente. Para a partir daí você dá o próximo passo. Mas eu já vi muitas estações de recarga onde ele já compra na baixa, né? Ele nem compra na média tensão, já bota um carregador ali para uma potência onde ele possa, né, ter a liberação na baixa tensão e facilitar a vida, ter infraestrutura um pouco menor. Então, ainda assim, você precisa fazer uma análise junto à concessionária de energia para poder liberar o ponto? Sim, o que acontece? Muita gente pensa que a estação de recarga é simplesmente mais uma carga, mais um ponto ali de tomada, como na nossa casa, que eu coloco ali, por exemplo, o meu aparelho de celular. E não é. De fato, as que a gente chama, né, as estações de recarga típicas ali, que está sendo bastante utilizadas hoje nos ambientes residenciais e condominiais, é de em torno de 7,4 kW. E é uma carga, né, que muita gente ainda fica fazendo aquela brincadeira, é só mais um chuveiro.
Mas imagine essa carga, essa chuveiro. potência, um monte de chuveiro. Durante né, 3 horas. Durante 6 horas, por 6, exemplo. 10 horas às vezes. Você chega em casa, bota pra carregar e vai tirar no dia seguinte de manhã, né? Então você nem... Exatamente. Então, não é simplesmente um ponto. Por isso que, de fato, precisa de toda essa avaliação para você avaliar se aquele condomínio tem a suportabilidade ou não. Porque talvez uma não faça muita diferença na edificação e para aquele centro de medição. Mas o conjunto disso, a gente vai ter um impacto significativo. Tá, então vamos para a questão condominial, porque é muito mais do que a concessionária aí nesse caso, né? Você tem outros problemas a serem identificados. Por exemplo, a transformador que está lá instalado no seu prédio, que foi dimensionado para aquela quantidade de apartamentos ou de casas que tem na região. Então, a instalação elétrica como um todo está dimensionado. Os condomínios de 5 anos para trás não estão dimensionados em geral com pontos de recarga. Não Exato. tem. Não tem esse dimensionamento para isso. E eu quero comprar um carro elétrico. Perfeito. Excelente sugestão. Como é que eu faço? Pronto. Então, o que acontece? Como você bem falou, as edificações antigas, né, tanto edificações recentes, como você bem falou, 5 anos, e as edificações ainda mais antigas, 20, 30 anos, elas não foram pensadas porque na época não se falava disso. Então, qual é o que está acontecendo muito hoje no mercado condominial é esse conflito. O morador, como você bem falou, você está querendo fazer a sua instalação, mas tanto como é um mercado que está se falando muito agora e consequentemente você tem muitos veículos e muita gente querendo solicitar, você chega para a administração do condomínio e pergunta aqui, você deseja realizar a instalação da sua estação de recarga. E aí, muitos condomínios ainda, pelo fato de esse tema estar muito novo, ainda não tem uma difusão, uma padronização do conhecimento sobre esse tema. E aí o que acontece? O primeiro passo, de fato, se você mora em uma edificação, é formalizar o pedido lá para o condomínio. O condomínio, o que ele precisa? Aí falando assim, você como administrador, síndico, o que você precisa? Você precisa contratar uma consultoria para fazer, né, o que a gente chama de processo de integração, que é avaliar se, primeiro passo, se o condomínio tem de fato tanto demanda elétrica para suportar o acréscimo daquela estação, e não somente aquela estação. Quantas estações eu posso colocar? Sim. O barramento de medidores, ele tem infraestrutura, porque às vezes o que é que acontece muito, César? Você tem lá, por exemplo, um prédio com uma potência de um transformador de 225 kVA e só está com 130 kVA de utilização. Mas em termos de infraestrutura física, os barramentos eles comportam, porque o transformador pode estar ali suportando 10, 15 estações, mas o barramento ele suporta. Então, o primeiro passo é formalizar esse pedido para o condomínio. E o condomínio ele tem que procurar de fato informação, justamente para possibilitar, trazer clareza para os condôminos e trazer o cenário de possibilidades de Mas eu instalação. sou administrador do condomínio, aí vem um condômino para mim e perguntou, não, eu quero botar uma estação de recarga aqui, porque eu acabei de comprar meu veículo elétrico, bonitinho, e 500 cavalos, e aí eu preciso, né, ter a minha estação de recarga. Como é que eu faço? E agora eu, como administrador do condomínio, eu faço o quê? O que é que a gente sugere hoje, diante de tudo que a gente está falando desse tema? O primeiro passo é a contratação. É contratar, de fato, uma empresa que trabalha com esse tipo de serviço de mobilidade elétrica, que ela vai fazer o quê? Basicamente, essa empresa, ela vai fazer o estudo de demanda, o estudo de carga elétrica, inclusive isso está lá na IT 41, que é a norma lá do Corpo de São Paulo, a instrução técnica do Corpo de São Paulo, lá de Bombeiros de São Paulo, que muito possivelmente vai se expandir aí para ao longo dos corpos de bombeiros dos mais diversos estados. Então, o primeiro passo é contratar essa empresa ela vai fazer esse estudo de demanda, para a partir daí, consequentemente, avaliar tanto em termos de suportabilidade, como em termos de infraestrutura. O que é que o condomínio, qual é o cenário real do condomínio?
Então o condomínio tem que procurar uma empresa especializada nesse segmento, que a gente chama hoje muito de eletromobilidade. Empresas que trabalham no ramo de eletromobilidade. E vamos lá, e o que acontece normalmente, como é que é feito esse rateio do consumo dessa energia? Vem na conta do condomínio, cada morador coloca um outro medidor para ele, como é que vai funcionar isso no final? Perfeito, César. Você tem duas possibilidades. Você hoje, qual o modo mais simples? Rateio não, porque ninguém vai pagar pela energia do carro dos outros, mas pelo menos o consumo de energia ali vai ser medido individualizado. Perfeito. Uma excelente pergunta, porque muita gente tem essa dúvida. Inclusive, vários síndicos e administradores têm essa dúvida. Poxa, vou autorizar essa instalação. Quem que vai pagar? Vai pagar a direita da unidade? Vai pagar o condomínio que vai pagar? Enfim. Mas existem dois modos, né? Você pode, de fato, instalar diretamente, ou seja, fazer uma derivação de alimentação do medidor da unidade residencial. Então, por exemplo, você tem lá um condomínio com 30 apartamentos. Então, tem lá normalmente um centro de medição. Ali tem na garagem. 30 medidores ali. Tá próximo da garagem, né? Normalmente. Exatamente. É verdade, é uma opção. Aí, por exemplo, você tem essa possibilidade de retirar direto da alimentação, que naturalmente já está indo lá para o apartamento. Você fazer um derivado para o seu ponto de estação. Se eu não mexer no meu disjuntor, eu preciso ainda assim pedir autorização para a concessionária ou para o condomínio, se eu estou tirando no meu medidor. Já depois da energia medida. A energia já é medida, então tá depois do meu disjuntor. Eu não vou ultrapassar a corrente máxima que está ali no meu disjuntor. Ainda assim eu preciso? Aí o que acontece? Por isso que essa empresa ela vai fazer a avaliação. Poxa, tem aqui, de fato, o condomínio suporta tanto. E essa unidade, ela tem uma demanda máxima de até tanto. Então, a partir dessa avaliação que será feita, que vai ser o produto dessa consultoria, que você vai ter esse norte. Por isso que não simplesmente o condomínio simplesmente tem que autorizar você a fazer a sua instalação. Tem uma regra única para tudo, né? Exatamente. Então, você tem esse modo que você falou, que é de fato, o que eu acabei de sinalizar, que é derivando do próprio medidor, ou também o que a gente chama hoje de balanceamento, sistemas de balanceamento de carga, que é quando, por exemplo, você tem lá um transformador, como eu falei, de 225 kVA, e vou até arredondar aqui para ficar fácil a conta. Você tem uma utilização máxima de 125 e você tem 100 kVA lá de disponibilidade, por exemplo. Vamos supor que você vai pegar esses 100 kVA para esses novos pontos de estação. Certo. Então você pode fazer lá do seu QGBT, fazer uma nova infraestrutura para colocar um novo quadro, e aí a partir daí você instala um sistema que a gente chama de balanceamento dinâmico, que é aí o que acontece, o que ele faz? Ele vai centralizar ali a medição do consumo e vai de fato sair dali as instalações elétricas para os pontos de estação de recarga, e ele vai a todo momento medir o quanto de disponibilidade o transformador tem e vai fazer a liberação do respectivo consumo. E aí, como cada morador na sua estação vai ter lá, por exemplo, a sua identificação, você pode chegar lá e se identificar, então naturalmente o condomínio vai saber através de um software, de fato, vai centralizar esse consumo, quanto é que cada estação utilizou e posteriormente pode integrar isso já na fatura do condomínio. Você comentou um pouquinho aqui da evolução das baterias, né? De 100 anos para cá, eu acho que deve ter mudado bastante essa questão de bateria, como você comentou. Realmente, não sei nem se era chumbo ácido na época, nas primeiras baterias, mas o que eu vejo hoje na internet é aquela Life PO4, né? É muito comum, né? As baterias de lítio. Embora tenha outras tecnologias de bateria surgindo aí. O que você me conta sobre esse mundo aí? A bateria, o acumulador, né? Ele nasceu mesmo como um chumbo ácido para aplicações automotivas, né? Placas de chumbo dentro de um meio, uma solução de ácido, e aí você, através de reação química, você retira a energia. Mas como eu te falei, não só pelo chumbo, mas pela carcaça e pelo líquido, eram baterias grandes e muito pesadas. A evolução disso aí passou por várias etapas até chegar nos compostos utilizando lítio e utilizando materiais poliméricos. Então você conseguiu aí reduzir, só na parte de peso, aí eu posso dar aí um chute sem medo de errar muito aí, 90% a 95% de redução só de peso. Isso sem falar em tamanho. No século passado... Vida útil também, né, na bateria, que durou... E a vida útil também. Os ciclos que ela suporta. Né? Exato. A de chumbo ácido ela tem uma característica de transformação química lá, que ela sofre uma degradação por uso.
cada carga e descarga, você tem o que a gente chama de ciclo. E ela tem uma degradação muito mais rápida do que as baterias à base de lítio polímero. E para você ter uma ideia da evolução, o seu celular hoje, ele teria uma capacidade talvez 5 ou 6 vezes maior do que os carros aí de 30, 40 anos atrás. É mesmo? Eu tinha um colega alguns anos atrás que ele levava uma bateria de bolso na moto, ele tinha uma Harley Davidson, e ele levava no kitzinho de viagem, porque você sabe que todo cara que tem Harley Davidson ele tem que ter primeiro uma caixa de ferramentas, depois a moto. Os caras de Harley vão me matar, mas é brincadeira que a gente faz. Mas ele tinha no kitzinho dele uma bateria de bolso pequenininha que era para dar partidas caso tivesse alguma pane elétrica. Ele dava partida no motor de uma Harley Davidson, cara. Que é um motor lá de 1000 cilindradas, 1200 cilindradas, sei lá. E ele dava uma partida facilmente com aquele ali. Uma bateriazinha, um pouquinho maior que o celular. E os materiais, vamos lá, quando as baterias começaram, aí tinha aquelas baterias com efeito memória, né? Então a gente tinha problema de bateria, que esperava descarregar todo ou não, a primeira carga de 24, 48 horas, tinha um monte de mito aí sobre essa questão de bateria, né? Aí hoje em dia a bateria não tem mais efeito memória, então o que mudou aí nesse... A tecnologia, quando começou a fazer essa migração, sair um pouco de chumbo ácido e partir para bateria efetiva para diversas aplicações, já tinha pilha tradicional de radinho, de pilha, desde a época lá da Segunda Guerra Mundial, já existia isso aí. As mas alcalinas... não era nem alcalina, porque ela era a base de zinco e um composto lá com chumbo e carbono. Aí depois disso aí ela virou níquel-cádmio, a junção de 2 metais que tinha potencial muito bom e uma capacidade de armazenamento muito, muito boa. A níquel-cádmio é uma bateria superior a uma bateria alcalina. Só que ela tinha esse problema de efeito memória. Se você começasse a dar só cargas parciais nela, vários ciclos só de carga parcial, ela internamente ela adquiria uma estrutura química que ela entendia que aquela carga, aquele ali era o limite dela. E eu tive bateria, até hoje eu tenho um aeromodelo, brinquei muito de aeromodelo na vida, e a gente usava essas baterias para alimentar o controle remoto do avião. E às vezes com bateria com efeito memória, você está lá, a bateria dá 100%, e aí você está ali usando o equipamento, de repente ele para de funcionar do nada. Coisa assim de 2, 3 minutos de uso. E você faz o que com o aeronave? Aí você fica prestando atenção onde é que ele vai cair. Aí você avisa o mundo, vai cair, é todo mundo olhando. Aí quando bate, aí o cara fica marcando. Aí você vai no meio do mato lá, pega carro, sai pela estrada, vai procurar onde anda. É mesmo? Não tem que nem os drones hoje em dia que ele tem. Não tinha tempo, não tinha drone certo, não. Voltar para de onde partiu, não, né? Aí a níquel-cádmio, você já tinha uma capacidade de armazenamento fantástica. Uma bateria de níquel-cádmio comparado com uma de alcalina há 20 anos atrás, era um negócio assim que eram 2 mundos totalmente distintos. E logo em seguida começaram a aparecer comercialmente as baterias primeiro veio ali de ferro polímero e depois veio de lítio polímero, aliás, lítio ferro e depois lítio polímero, e essas baterias elas já não tinham mais o problema de efeito memória. Então mas você consegue. Essas não chegaram a ser instaladas em veículos elétricos, né? As de níquel-cádmio não. Não chegou a utilizar alguma coisa, talvez, de aplicação interna. Indústrias, centros de logística, alguma coisa do gênero. Mas comercialmente não, porque a densidade de energia dela não era interessante. As baterias ficariam ainda muito grandes para aquilo que o carro precisava. Então, se mede em quilos por peso, né? Quilos por quilowatt-hora. A densidade, a densidade energética, né? Que é o quilowatts por quilo, né? Isso. Que você mede. E hoje você consegue baterias que elas têm uma capacidade não só de entregar energia numa rapidez e numa estabilidade muito boa, mas elas têm capacidade também de receber energia para armazenamento de uma forma muito mais rápida. A gente chama isso aí em capacidade de ciclo, 2C, 3C, 4C. O que significa? As de níquel-cádmio, você carregava elas, se não me engano, em torno de 10 a 15% da corrente máxima dela é o que você poderia colocar. Então, para você dar 100% numa bateria totalmente zerada, você levava 10 horas de carga.
Já as de íons de lítio polímero, essa aí você consegue carregar ela, por exemplo, tem bateria hoje que dá 20C, que significa que você consegue colocar uma carga 20 vezes maior do que ela consegue entregar. E aí você derruba, você consegue 100% em coisa de 10 minutos. Tá, mas aí agora a gente tem um outro problema, que eu vou botar com o D'Artagnan, porque, sei lá, se ele suporta uma corrente lá de 20 amperes, eu vou dar 20 vezes, eu tô falando de 400 amperes de corrente entrando para alimentar um veículo desse. Consegue. O problema é aquecimento, temperatura. Aí a física mata você. A bateria aguenta, mas o sistema... É por isso que a gente carrega rápido dos 20 a 80 e depois começa a diminuir. Existe um limite para tudo, né? A bateria pode até suportar, mas aí você tem uma série de outros equipamentos, estruturas periféricas e tudo mais que não vão suportar. E a bateria também, se ela carregar muito rápido, nos primeiros carregamentos, ela vai suportar bem, mas à medida que ela for tendo desgaste natural, ela começa a sofrer um pouco essas cargas um pouco mais rápido. Tá, e aí... Vou aproveitar aqui ainda o embalo. Essas questões de baterias, por exemplo, ela não poderia descarregar toda. Não poderia chegar até o 0 volt. Nenhuma chega. Nenhuma chega. Então, porque você reduz muito a vida útil dela. E isso mudou também? Ou seja, o quanto eu consigo, se eu tenho uma bateria lá de 5 ampere, eu consigo usar quantos por cento daquela carga dela, entendeu? Em torno de... Mas 30%. De chumbo para de lítio. A de chumbo você conseguiria levar ela até quase ao zero e depois carregar. A vida útil? E você ainda conseguiria retornar com ela. Se fosse uma bateria, lógico, com pouco tempo de uso. Certo. Já essas baterias à base polimérica, você não consegue utilizar toda a carga. Ela tem um limite aonde ela internamente ela não consegue mais entregar. Pessoal, a transmissão interrompeu aqui, caiu o sinal, mas vamos seguir de onde a gente parou aí. Joia? Darta, a gente estava falando do que mesmo? Sobre as cargas das baterias. Das cargas das baterias, até a onde, evolução tecnológica. Até onde você pode utilizar uma bateria efetivamente. Então, o que eu estava falando, uma bateria chumbo ácido, você poderia até zerar ela e depois, com uma carga adequada, você trazer ela para o nível de operação sem problemas nenhum. Já essas baterias modernas, à base de lítio polímero, elas têm uma tensão mínima por célula, que você, abaixo daquilo ali, você pode ter uma reversão química interna e ela deixa de funcionar. E essa tensão de limite, ela acontece aproximadamente com 60% ou 70% da capacidade da bateria. Então aquilo que você vê no carro elétrico lá, que você está com 100% e depois de rodar estou com 20%, estou com 10%. Na verdade, você está chegando perto do ponto de corte. Sim. Então você ainda tem 70% de energia dentro da bateria, mas você não tem como usar. Rodar. Não tem como usar. E o que tem de tecnologia nova surgindo? O pessoal está estudando muito hoje materiais alternativos para aumentar a capacidade e a densidade energética. E existem alguns estudos aí, alguns trabalhos que são muito promissores, mas eles ainda são comercialmente inviáveis, tanto pelo custo como pela dificuldade de você obter esses compostos para construir essas baterias. Mas eu acredito que em poucos anos aí a gente possa ter várias novidades em relação a acumuladores, a baterias. E o que muda nos veículos é a quantidade de módulos de bateria ou a densidade também? Dependendo do veículo, você tem baterias de tipos diferentes, de materiais diferentes, compostos diferentes? Existe hoje 3 tipos de baterias no mercado. A mais comum de todas é a bateria de lítio polímero e é a mais segura também. Entendeu? É a mais que é utilizada pela BYD principalmente. A BYD hoje é a maior fabricante de baterias automotivas que existe no planeta. Inclusive eles fornecem baterias da Toyota, da Volkswagen, várias outras montadoras são eles que fornecem. São baterias confiáveis, uma tecnologia já bastante conhecida, dominada. Já são baterias que têm 15, 20 anos aí de tecnologia no mercado. Então elas são muito testadas e são bastante confiáveis. Então, em relação a esse mercado, a bateria do veículo... Tem bateria de densidade diferentes. Tem bateria de densidade diferente, tem baterias de
capacidades de entrega de carga diferentes. Entendeu? Hoje você tem bateria de carros esportivos, gira aí na faixa de 200 a 260 kilowatts aproximadamente. Um carro, por exemplo, como um Kwid, se não me engano, sai com uma bateria de 60 kilowatts, alguma coisa assim. E aí você tem bateria hoje de 230, 260 kilowatts, ocupando carros aí de alto desempenho e te entregam uma potência fantástica e tem uma autonomia também muito boa. Mas quando a gente comentou lá tem um C10, C20, então o problema volta para a questão que a gente estava comentando da carga. Uma coisa é, eu botei um veículo para carregar a noite inteira, eu chego em casa, boto para carregar e vou tirar de manhã. Ou seja, meu carro passou 8, 10 horas na garagem, carregando. Beleza. Então a carga foi o chuveiro. Mas se eu tenho um C20 lá que eu vou carregar 200 amperes, a corrente que está passando ali não é um chuveiro. Aí é um monte de chuveiro de uma vez só. Piora muito mais a situação em termos de instalações elétricas. É porque o que pesa mais é a capacidade que o seu equipamento vai entregar para o veículo, né? Na verdade, deixa eu só adiantar antes dele falar dessa parte aí que ele domina bem melhor do que eu essa parte da infraestrutura lá. Quando você fala assim de carregador veicular, na verdade aquilo ali não é um carregador, viu? É uma estação de fornecimento de energia elétrica. O carregador está dentro do carro. Todo carro tem o seu carregador. A bateria, ela é uma bateria segura e confiável, mas ela precisa ser muito bem tratada em relação à qualidade da energia, a quantidade, a velocidade dessa energia que está entrando nessa bateria. Então você não pode entregar isso aí para um carregador externo de um fornecedor que você não conhece. Então o próprio carro tem um carregador dele. Ele transforma energia e coloca adequadamente o que a bateria precisa. Então quando você pegar um carregador desse aí, seja um carregador de parede, um wallbox que chama, seja aquele que vem no próprio carro portátil, se você pegar e medir a tensão que está entrando no suposto carregador e o que está chegando lá na tomada para você colocar no carro, é a mesma coisa. Então para que existe o carregador? O que chamam de carregador? Ele tem uma série de componentes de segurança ali dentro, então ele evita flutuação de tensão, picos de corrente, ele faz uma filtragem de linha, ele entrega para o carro a mesma coisa que aqui na Bahia, né? A Coelba entrega para você na sua casa, o carregador da parede vai entregar para o carro, só que antes ele dá uma ajeitada no sinal, dá uma purificada, dá uma filtrada. Ele não vai retificar, não vai transformar em DC. Não, aquele pequenininho inclusive é levinho. Se você pegar e desmontar ele, que assim é um circuito. E aí falando, né, comparando, e tanto o wallbox quanto esse carregadorzinho portátil, ele tem um sinal que ele envia lá, que ele se comunica com o carro, e o carregador do carro é que fica informando para ele a demanda que precisa ser entregue. Então existe essa comunicação bilateral. O carregamento é o carregador 100% do carro, 100% do carro, entendeu? E aí você pode ter, por exemplo, um carregador de 22 kW ou de 100 kW, que são os maiores que você tem hoje, que você pode adquirir facilmente, só que não necessariamente o carro vai pedir tudo aquilo não. Às vezes o carro está pedindo menos da metade, 1/3, 10% só daquilo ali. Depende muito da bateria. Agora, se ele precisar, se for uma bateria de grande capacidade e ela estiver dentro do limite inferior dela, se você colocar ali uns 100 kW, ele vai puxar. E aí entra a casa aqui do Luiz aqui. Entre você precisar e você ter, são dois mundos totalmente diferentes. Exatamente. E complementando o que Éder falou, justamente quanto maior você aumenta de fato essa capacidade, ou seja, a potência da estação de recarga, consequentemente você tem que ter uma infraestrutura muito mais robusta. Por isso que a gente não está falando simplesmente de qualquer instalação. Então, por exemplo, uma infraestrutura de uma estação de 7.4 é totalmente diferente de uma de 22, de uma de 50, de uma de 100. Isso muda completamente. Quais são os tipos que existem? A gente tem o que a gente chama, né, de estações típicas, né? 3.7, 7.4. A gente tem as semi-rápidas. 3.7 o quê? 7.
Perfeito, perfeito, César. Quilowatts. Excelente observação. Né, para a gente uniformizar aqui o conhecimento, 3,7 kW, 7,4 kW, que são as típicas, né, que a gente chama. A gente tem as semi-rápidas, que normalmente gira ali em torno de 11 a 22 kW. E aí tem as rápidas, né, de 50, 100, 150. Para uso residencial, na minha casa, que ele vai ficar o carro a noite toda, em geral vai até Normalmente, hoje a média do mercado e o que normalmente as próprias concessionárias vendem ali com o box é o de 7.4. É de 7.4. 7.4 kW. E para as estações de recarga, Normalmente ali você tem 22, já 50 kW, que é aquelas estações mais robustas, que inclusive a gente começa a ter aí a filosofia dos eletropostos, né, com essas estações de recarga rápida. eu já vi algumas estações de eletropostos, 120 kW, Isso. você vai dividir, normalmente são dois pontos, né? 2 pontos. Não, o maior que existe hoje à venda no Brasil é 360. 360, né? Mas você não consegue num único ponto. Geralmente ele está dividido em Distribuir quatro- os pontos. quatro pontos de recarga num único. Então ele internamente ele faz essa distribuição. 4 plugs, né? Isso, exatamente. Isso. Quatro. É. Isso. Então, aí você vai dividir, você pegar um de 120, como eu comentei, por exemplo, você teria, se você tiver os dois carros nas mesmas condições, etc., você estaria dividindo ali em torno de 60 kW de potência para cada veículo simultaneamente, Sim, né? mais ou menos isso. Mas aí você já existe uma instalação em média tensão, você já precisa uma entrada da concessionária, Perfeito. não é? Você não vai comprar isso em baixa tensão para colocar, né? Exatamente, César. Por isso que é muito necessário uma estação como essa mesmo que você sinalizou, 120 kW, você obrigatoriamente vai ter que solicitar, por exemplo, se for já numa instalação existente, vai ter que solicitar, muito possivelmente você vai solicitar o aumento de demanda, né, elétrica, vai apresentar um projeto para essa nova infraestrutura, a concessionária ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o estudo de rede, preliminarmente, para verificar se a rede atual ela suporta, para posteriormente liberar você fazer as intervenções necessárias para a sua estação. Caso a rede não tenha infraestrutura para comportar esse acréscimo de, por exemplo, uma nova carga de 120, vai precisar reforçar a rede para posteriormente você prosseguir com as suas instalações. Tá, mas eu comprei um carro esportivo, caro, que tem uma bela de uma bateria, que precisa de uma boa recarga, eu consigo em baixa tensão até que potência de carregamento? Normalmente hoje você consegue até 11 kW, você consegue. Só? Residencial. Residencial. É isso. Você não pode puxar da Mais concessionária, do que isso já. Nem que eu queira comprar um de 30 kW em casa, eu não posso colocar? não vai conseguir. Existe uma limitação física, né, desse negócio. Mas E a eu vou outra comprar o- é uma legislação. Aí o Luiz me ajuda aqui. Se não me engano, a legislação brasileira limita qualquer equipamento utilizado no meio residencial é limitado a 30 ou 35 amperes por equipamento, uma coisa assim. Normalmente você limita ali ao ponto, né? Que é o modo que a gente chama o modo de recarga. Inclusive está lá na 17019, que é aquele ponto no máximo para 32 amperes, por exemplo. Aí se você pegar e fizer as contas para uma residência, se você tiver 3 fases de 220 volts, o máximo que você consegue nos cálculos que a gente estava fazendo seriam 18 kW. Então se você comprar um carregador de 22, você não vai conseguir fazer isso. E lembrando que Salvador é 127, então você não consegue ter essa tensão A corrente... para alcançar os 18. Quer dizer, vai ficar dentro de Salvador, é menor do que isso ainda. 7/13. Tanto é que os eletropostos, ele compra alta tensão, né? Ele compra direto da concessionária, ele mesmo tem o seu transformador, faz a baixa tensão para você poder ligar um equipamento de 360, 250 kW, você precisa ter alta tensão. E assim, só fazendo uma complementação, Éder, nesse ponto que você falou e que o César falou, poxa Luiz, poxa Darta, posso comprar 30 kW? A questão é que, vamos supor, considerando lá que seu padrão seja trifásico, condutor de 16 milímetros quadrados, 63 amperes seu disjuntor, em detrimento do que você já tem instalado na sua casa, esses 30 kW adicionais, para uma casa individualizada, já representa um acréscimo considerável, e para um condomínio, é um acréscimo absurdo. Porque se a gente for parar para analisar, um ponto muito importante, até colocar aqui no podcast para todos ficar ciente, a 17019, que é a norma que fala sobre as instalações de estações de recarga, ela pede para a gente considerar o fator de demanda de uma estação dessa igual a 1. Então,
potência máxima para fins de projeto elétrico. Sim. É porque em algum momento ela vai trabalhar Exatamente. Então, assim, imagine só você ter, por exemplo, num prédio desse, uma instalação de uma estação de recarga de 30 kW, por exemplo, ela, por si só, ela vai solicitar da rede, se a gente pega aí, por exemplo, padrão trifásico, né, vamos supor que aquela unidade ali seja trifásica, até no próprio prédio mesmo, 120, 220/127, você já vai ter uma corrente muito elevada. Então, assim, quando somar com as cargas ainda do apartamento, vai dar uma demanda muito considerável. Então, assim, é muito difícil você conseguir, em resumo, conseguir uma estação como essa, instalar já uma infraestrutura já existente. Você pode até conseguir, fazendo o quê? Submeter nesse projeto para uma avaliação da rede e você modificar sua instalação, principalmente de entrada. Eu deixei uma pergunta no ar no início lá, é que se eu posso me sentir confiável sentado minha bunda em cima de um belo banco de bateria de lítio, eu posso ficar tranquilo? Pode. Mesmo se houver uma colisão no veículo, etc., eu posso ficar tranquilo sentado ali? Pode. Hoje o que existe é um festival de desinformação. E isso é perigoso. A informação hoje ela trafega muito rápido e diversas fontes, a maioria delas eu posso até arriscar que não confiáveis, e as pessoas acabam formando uma ideia de algo que na prática não existe. Então, se você for pesquisar hoje nos bancos de dados oficiais, no Brasil, isso até fevereiro, pelo menos, eu posso te dar a segurança de que não existia um único acidente de incêndio com bateria de carro elétrico no Brasil. Nenhum. Fevereiro desse ano? Até fevereiro desse ano não existia nenhum. Todos os acidentes que ocorreram foram decorrentes de outros fatores que depois queimaram a bateria. Então, a bateria, na verdade, ela sofreu. Ela foi uma vítima dos acidentes. Entendi. Nenhum. Houve algum... Não, já tiveram vários. Já tiveram vários incêndios. Consequência de um outro acidente. São outros problemas. Nenhum dos incêndios foram causados pela bateria. Nenhum. No Brasil. E se você for olhar ao redor do mundo, o número de casos onde a bateria falhou é um percentual muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então, em termos de segurança de carro elétrico, o que a gente vive hoje nessa desinformação era o que a gente tinha quando começou as viagens por avião, quando começou os carros a trafegarem acima de 50 km por hora, né, que era uma aberração lá na década de 30, década de 40, você andar mais de 50 por hora. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando, foram aprendendo a lidar, foram entendendo como funcionavam essas tecnologias, e hoje, eu, por exemplo, eu nasci na aviação, mas não posso falar muito isso aí, mas hoje a percepção que você tem de fazer uma viagem de avião, que ela é muito mais segura, não é nem pela rapidez, mas ela é muito mais segura do que você ir de ônibus ou de carro. Se você olhar estatisticamente, ela vai ser mais segura. E ela sempre vai ser, mas você tem essa percepção no uso do sistema, e isso aí não acontecia no início. Então, você tinha alguns acidentes, você tinha uma série de problemas, e depois foram se adaptando e chegou-se a uma questão de segurança, um nível de segurança muito elevado. Então hoje pode ficar despreocupado. Não tem risco dentro de um carro elétrico e seja maior do que de um carro a combustão. Vamos lá. As baterias, vamos destrinchar um pouquinho mais isso daí. Já estou entendendo, mas qual é o risco de um carro a combustão, lá a gasolina, o etanol que está dentro do tanque, aquilo virar um combustível para um pequeno incêndio que tenha ocasionado, ou para uma faísca que tenha gerado a partir de uma colisão, e qual é o risco em relação à bateria? Não sei se depois ficou clara a pergunta, assim, o que é mais fácil de virar um combustível para um incêndio se propagar mais, entendeu? Você, dentro se você for olhar o que pode pegar fogo dentro de um carro, tanto a combustão como um carro 100% elétrico, você tem vários pontos. Você tem a parte de estofamento, a parte de plástico, isso aí queima, você tem os contatos elétricos e tudo mais. Num carro a combustão, você tem dois pontos principais para você iniciar um incêndio de fato, ou seja, por um vazamento de combustível ou por um curto-circuito.
Inclusive, quando eu investigava acidentes, eu fiquei muitos anos investigando acidente. Eu trabalhava junto com uma equipe no Brasil e na América do Sul, nós éramos 800 engenheiros, e eu, durante muitos anos, eu fui o único engenheiro especializado em acidente aqui na América do Sul. E dentro das investigações, com o tempo você começa a aprender. A primeira coisa que você pergunta assim, quanto tempo depois de parado o carro pegou fogo? Depois de 15 minutos, problema elétrico. Antes de 15 minutos, pode ser vazamento de combustível. Porque logo que você desliga o carro, começa a cair a temperatura, o coletor de escapamento, no catalisador, aqueles pontos mais críticos, e chega a uma temperatura que mesmo que você derrame o combustível, ele não vai pegar fogo. Então ali você já pegava e separava boa parte daquilo que parecia ser. Né? O cara dizia assim, isso aqui foi um vazamento de combustível. Quanto tempo estava desligado? Tinha uma meia hora já tinha desligado. Não foi combustível não. Esqueça esse negócio não. Não tem isso aí. Então, os mesmos pontos que você tem num carro a combustão, você vai ter no carro elétrico, só que com um certo desequilíbrio, né? Então, o carro elétrico só tem bateria. Não, você tem fluido hidráulico, você tem outros materiais ali que podem entrar em combustão. Mas a bateria pode pegar fogo? Pode, mas tem outras coisas lá que podem gerar um incêndio dentro de um veículo elétrico e que não tem nada a ver com a bateria. Um contato mal feito, um corte, um dano num chicote elétrico, um equipamento, um acessório instalado equivocadamente ali, com um erro de montagem, e aí você vai gerar no carro elétrico um incêndio que é exatamente igual, idêntico a um carro a combustão. Só que aqui ele vai queimar e vai ter a bateria para gerar um efeito maior, e aqui você vai ter um tanque de combustível que vai gerar mesma quantidade de fogo, só que numa taxa bem mais lenta. O quanto tem aumentado, não sei se você tem essas estatísticas do quanto efetivamente tem a crescer. Você comentou lá no início que você não tem a curva exatamente o período, né, que está sendo consumido. Mas pela quantidade de veículos a gente tem meio que uma noção do quanto de energia está sendo consumida a mais com isso. E qual é o ritmo de crescimento do Brasil hoje, em termos de geração, distribuição e transmissão? E qual é o ritmo de crescimento só para a parte de demanda de veículos aéreos? Você trouxe um assunto muito pertinente para o setor elétrico. A taxa de crescimento de veículo está substancialmente muito mais elevada do que, de fato, a alteração na infraestrutura de toda a cadeia do setor, de geração, transmissão e distribuição. Como eu falei, o setor ele é regulado, então passa por todas as etapas de um planejamento estratégico e energético. Então, assim, hoje a gente está aí com taxa de crescimento de emplacamento de 90% de um ano para o outro. Então, de fato, assim, é um absurdo. Mas eu digo para você, e digo aqui para todos que estão nos ouvindo, né? E nos está vendo, e nos está de fato aqui assistindo esse podcast. O maior problema hoje nosso está na ponta. Onde é a ponta? De fato, nas infraestruturas, ou seja, na parte final, ou seja, na baixa tensão. Claro que isso vai impactar na distribuição de energia, claro que isso vai impactar na transmissão e na geração, mas o nosso maior problema operacional é a distribuição já em baixa tensão, que é de fato ali, por exemplo, após a transformação, até a transformação do próprio transformador ali da edificação, e também após ela. E faz diferença se eu estou num centro urbano ou numa cidade mais do interior? Faz, porque de fato o centro urbano ele tende a ser mais malhado, mais possibilidade de suprimento e tende a ser mais reforçado. Porém, diferentemente do centro urbano, que também, obviamente, você tem ali uma infraestrutura adequada, porém, o que acontece? No centro urbano, a gente tem uma concentração maior dessas novas cargas. Então, o centro urbano ele tem mais problemas dessa característica. Então, assim, eu costumo falar muito que hoje o maior desafio nosso no setor elétrico atual é, de fato, a infraestrutura operacional das estações, né, da infraestrutura de alimentação dessas estações de recarga, no que tange tanto ao posto de transformação, como após o posto de transformação, ou seja, o transformador ali daquela respectiva edificação ou daquela rua. Mas, assim, obviamente, isso
ao longo prazo vai trazer mais impactos na redistribuição e na transmissão. E obviamente, em toda a cadeia, né? Mas, assim, hoje, o gargalo nosso é a infraestrutura que a gente chama, né? Que é a parte da instalação do SAVE. Exatamente, que é a instalação de sistemas de alimentação de veículos elétricos, que a gente chama hoje de SAVE. Né? Sistema de alimentação de veículos elétricos, que é todo esse conjunto de fato aí que vem ali do posto de transformação, da subestação, até o ponto da estação de recarga. Tá, então vamos para nossas taxas de crescimento, já que o nosso ponto crítico hoje não é geração e transmissão. Ainda, pelo menos, né? Embora vira e mexe, como a gente tem uma malha hídrica muito grande, então, em um momento que a gente tenha menos chuvas, etc., isso pode, às vezes, ser um problema, né? Mas vamos partir do pressuposto num ano normal, que você não tem nenhuma condição de tempo que impacte, né? Na geração de energia. Obviamente, assim, não é porque eu estou crescendo o veículo a 90% que minha distribuição precisa crescer 90%. É óbvio, né? Porque você tem muitas outras cargas nas cidades, que não é só os veículos elétricos. Perfeito. Ok, a gente consegue entender isso. Mas o que seria um ritmo adequado de crescimento das distribuidoras? Estou falando do Brasil, tá? Como um todo. O que seria um ritmo adequado de crescimento das distribuidoras para atender essa nova carga que está surgindo? O que acontece? Normalmente as distribuidoras ela tem lá um setor de planejamento, tanto da rede de média tensão como das redes de alta tensão. Então, o que é que acontecia muito no Brasil, né? A gente normalmente tinha uma taxa de crescimento ali meio que padrão, um perfil de crescimento padrão, porém com essas novas cargas, por exemplo, as cargas dos veículos elétricos, que obviamente é uma carga considerável, obviamente o planejamento D+3, D+5, D+10, ele, de fato, ele vai ter que considerar uma taxa de crescimento muito mais elevada do que o que se pratica hoje, né, considerando o perfil, principalmente aí, se a gente pegar de 40 anos para cá, do crescimento do perfil elétrico. Então, assim, hoje, o grande desafio das distribuidoras perante a taxa de crescimento dos emplacamentos, podemos dizer assim, dessas novas cargas que está inserindo, o grande desafio é se antecipar a cada vez, né, pensar em novas obras de reforço para poder comportar essas novas cargas que está, de fato, como a gente até já comentou aqui, com um crescimento exponencial. Então, o que é que acontece? Se eu pensava para uma determinada cidade ali um crescimento de talvez 15%, considerando essa nova característica de carga, eu talvez preciso dobrar esse número no que tange ao planejamento energético, planejamento de crescimento de carga. Então, se antes eu tinha lá uma tendência de 15 a cada ano, de um ano para o outro, 15, então se eu estou falando de D+5, eu já vou ter que estar pensando ali um D+30, um D+40 de crescimento de carga, a depender da localidade por ano. Principalmente se tratar de centro urbano, metrópoles, capitais, que é onde você vai ter a maior tendência de instalação desse tipo de carga. Tem muita instalação sendo feita errada aí? Muita. Infelizmente, César. O que é que acontece? Inclusive, quando a nova norma, né, a 17019, ela foi publicada, ela veio para, de fato, obviamente, padronizar essas instalações. E aí, o que é que acontece? Muita gente, o que é que está se fazendo hoje? Simplesmente sai lá do medidor, vamos supor, uma estação lá de um wallbox com a tomada, aquela tomada industrial de 32 amperes, pega lá duas fases, um cabo 6 milímetros quadrados, chega lá no ponto da estação e faz a instalação direta, pegando o condutor lá do medidor, derivando, um condutor, por exemplo, de 6 milímetros, e ligando diretamente nessa tomada industrial de 32 amperes e alimentando o seu respectivo veículo. Isso está certo, Darto? Não está. Porque a própria 17019 ela veio para padronizar isso. Você precisa ter pelo menos alguns equipamentos básicos, né? Como disjuntor termomagnético no ponto ali da estação de recarga, DPS para proteção contra surtos de tensão, DR, um bom sistema de aterramento,
Porque se você tiver alguma fuga de corrente, você tem que ter para onde escoar. Então, assim, César, respondendo a sua pergunta, infelizmente, pela pela desinformação, a gente encontra muitas instalações inadequadas. Foi o que você encontrou aí, Éder? Porque quando eu perguntei isso daí, você já olhou assim com a cara. Nossa, a gente vê cada aberração aí que eu vou te dizer. Não, é uma coisa assim, foge do bom senso. As pessoas não procuram profissionais, não procuram empresas especializadas e acham que aquilo ali é simplesmente ir lá e pendurar um fio ali, puxar o seu cabinho aqui e carregar seu carro. Mas você tem que considerar que você está colocando uma carga ali pesada. Eu tive uma curiosidade, hoje eu dei uma olhada numa conta de energia que eu tinha lá em casa antes de sair, e eu vi que a minha casa, eu moro numa casa com 4 quartos, e ela tem, e a minha alimentação é bifásico, né? 2 fases 127. E a minha demanda contratada na Coelba é 12,5 kW. 12.500. Se você pegar e botar um carregador de 22, Já foi. dá quase o dobro desse negócio aí. Claro que eu não uso, né, esses 12.500 aí. A Coelba, ela calcula mais ou menos quando você vai fazer a sua ligação, ela vai calcular o que você tem de principais equipamentos. Ela faz ali uma estimativa, e você vai trabalhar mais ou menos ali na metade, um pouco menos, você vai ficar sempre naquilo ali. Só que quando você botar um carro ali, ele vai pular pro lado de cá, e você não tem essa demanda contratada. E às vezes seu equipamento não vai aguentar. Então, como o D'Artagnan falou aqui, você precisa de uma série de equipamentos que precisam de manutenção. Então, às vezes eu chego lá na casa lá da pessoa, lá tá o cabo oxidado, os conectores soltos, emenda feita de qualquer jeito, fio pendurado. Dentro da própria eletrocalha ali, quando sai do centro de medição, que vai subir na prumada, o pessoal tá pegando, de fato, derivando, né, do medidor, em vez de pegar lá do medidor, por exemplo, e aí pega da própria eletrocalha, secciona o fio ali, faz a derivação. Eu já fiz uns trabalhos aí com o D'Artagnan, você vai com a câmera termográfica, você vai ver onde o cara fez o puxadinho ali, tá quente, e aquele calor ele não vem do nada não. Você tá pagando para esquentar aquele negócio ali, cara. Você tá gastando. Você tá pagando. Ali tá. O calor significa que você tá gastando energia para produzir aquele calor. Uhum. E aí você tá demandando lá da sua companhia. Depois reclama que o chuveiro dele não tá aqui, não tá esquentando direito, né? Mas a resistência lá embaixo na emenda que ele fez, tá boa, né? Não, e é interessante que você chega. Uma vez eu cheguei um colega meu tava falando que ele disse que foi o vizinho, todo mundo diz que é o vizinho, né? Quando dá problema lá, disse que tava desarmando o disjuntor dele, que era um disjuntor de 50 amperes, tava desarmando toda hora. O cara foi lá e botou um de 70, 80, e aí resolveu o problema. Fez revisão do condutor. Aí, quando o cara vem e me fala um negócio desse aí, eu diz assim, quanto tempo funcionou um disjuntor de 50 amperes na sua casa? Ficou quase 10 anos. E você acha que começou a desarmar assim do nada? O que é? Você botou o que dentro da sua casa para estar acontecendo isso? E ele está pensando que trocando por 70 ele está resolvendo o problema dele. Ele resolve. Isso que é a pior sensação. Ele vai lá e resolve. Não, tá desarmando muito, pronto, cara. Não, tá desarmando é porque ele tá te protegendo. Exatamente. Ele tá atuando corretamente. Sim. Você acabou de matar o bicho. Exatamente. O que a gente pode prever aí? Nos últimos 3 anos, a gente viu as capacidades das baterias aumentarem, os veículos pequenos, começou com os Kwids, com baterias pequenas, com a carga baixa autonomia, lento para carregar, etc. A gente começou hoje em dia tem veículos de alta potência, com altas cargas. Para onde a gente está indo? O que mais precisa evoluir ainda aí? Eu acho que o que a gente está precisando, e já tem um trabalho forte, é aquilo que a gente já tinha comentado no início, que é você ter uma densidade energética maior para aumentar a autonomia, isso da parte de dentro do carro. E depois da parte que é o que o Luiz conhece bem, que é você prover a recarga em todo o território nacional. Hoje você tem uns buracos aí de carregamento, que a pessoa não adquire o carro porque ela precisa fazer algumas viagens e ela não tem onde carregar o carro no meio do caminho. Ele não tem autonomia.
Então, ou você aumenta a autonomia ou você aumenta o número de carregadores e estações de recarga. Então, da parte da indústria automotiva, já se vem fazendo esse trabalho há muito tempo, de aumentar a capacidade da bateria, diminuir o peso delas. Não adianta você chegar, por exemplo, como você falou, num Kwid lá, e botar uma bateria que tem o dobro da capacidade para dobrar a autonomia dele. Mas você vai botar peso no carro, Ele não vai conseguir sair do lugar. e você vai transformar um carro pequenininho num carregador de bateria, um transportador de bateria para uma pessoa só. Então existe um balanço nesse negócio. Você tem um limite ali até onde você pode colocar a bateria. A Tesla, nos Estados Unidos, por exemplo, ela saiu colocando carregador em vários pontos de recarga, né? Vamos corrigir o termo, né? Saiu botando vários pontos de recarga, estações de recarga no país inteiro, né? Nos Estados Unidos, em diversos pontos. Esse movimento a gente não percebeu aqui no Brasil. Pelo menos eu não percebi, posso estar errado. Não, existem vários trabalhos. Não, mas na mesma velocidade, porque assim, quando o Tesla saiu, de início eu já ouvi falar que ele já saiu colocando um monte de estações de recarga, entendeu? A gente está vendo hoje essa proliferação, sei lá, de um ano para cá. Ou menos até. De pontos de recarga realmente muito mais distribuídos, entendeu? E o veículo elétrico está pelo menos há 3 anos, a gente já fala num ritmo mais acelerado, né? A Tesla, quando ela começou, ela estava basicamente nadando de braçada sozinha na piscina. Então, eles não tinham praticamente concorrência no mercado que eles estavam atuando. E, obviamente, que o carro elétrico, a demanda pelo carro elétrico pelo consumidor, ela passa também por você ter a infraestrutura. Então, aí fica aquele negócio, quem vem primeiro? A demanda ou a infraestrutura? A Tesla pulou na frente. Ela disse assim, não, eu boto a infraestrutura, porque aí o cara não tem como reclamar. Aí eu vou negociar com ele valor de carro, e se eu for negociar no tete-a-tete o valor, eu ganho, e ele vai comprar o meu carro. Foi isso que eles fizeram. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o pessoal preferiu aguardar o que ia acontecer para depois ir colocando a infraestrutura à medida que o mercado foi aumentando. Só que eu acho que o pessoal não ia prever, né, que a gente tivesse, por exemplo, o dobro de vendas de um mês para o outro. Não, já teve. No início lá, era de um mês para o outro. O número de emplacamentos de um mês para o outro dobrou. A gente comentou aqui um pouquinho lá atrás, me veio uma coisa à mente. Geração distribuída é uma solução para esse problema das distribuidoras? Ou é um problema? Exato. O que acontece hoje muito com a geração distribuída? Hoje, você tocou em um ponto que eu queria até voltar na hora que a gente estava explicando de geração e transmissão. Hoje, o que a gente está acontecendo no Brasil? Diante do crescimento da geração distribuída, a gente tem ao longo do dia aí geração a pleno vapor, né? Tanto que ao longo do dia a gente tem geração para dar e vender, né? Principalmente com a contribuição da fonte solar, né? Da geração fotovoltaica. Porém, quando chega à noite, a gente tem, de fato, a grande problemática é que você não tem mais essa fonte. Você precisa ter fontes mais constantes, como hídricas, como termoelétricas, porém, você também tem um crescimento da carga, como, por exemplo, as novas estações. Então, assim, se, obviamente, a gente conseguisse transferir as recargas para o horário ali, onde você tem a máxima geração distribuída, né, principalmente devido à fonte fotovoltaica, seria o melhor dos mundos, né, que é você concentrar a maior carga naquele horário. Só que a gente sabe que a tendência não é essa. A tendência é que as pessoas, por exemplo, saiam ao longo do dia, né, para trabalhar com os seus veículos e ao retornar para casa, faça o seu carregamento. Então, assim, eu não vejo hoje a geração distribuída como uma solução para isso, principalmente devido ao fato de que a geração distribuída, principalmente com a contribuição da fotovoltaica, a maior concentração dela é no horário que justamente a gente tem um menor consumo. Entendeu? Tanto que tem países, por exemplo, mais desenvolvidos como a Alemanha, que incentiva você, de fato, a ter uma tarifação mais barata no horário onde você tem maior geração, porque eles estão muito mais na frente em relação ao Brasil, em relação à fotovoltaica. Eles começaram lá há muitos anos primeiro. Então, assim, eles incentivam, de fato, a você ter uma concentração maior de utilização nesse horário, onde você tem o que a gente chama, né, de demanda excedente de geração. Energia fotovoltaica já é um problema ou vai ser daqui a alguns anos? Hoje já está começando a ser um problema, principalmente nos mais diversos estados. Assim,
problema no que tange ao sistema de distribuição e Isso. transmissão. Por quê? O que é que acontece? Devido ao fato, como eu falei, que a gente tem um menor consumo e tem muitas usinas sendo conectadas, em alguns locais a gente já está começando a ter problema de fluxo inverso. O que é esse fluxo inverso, né? Então, tem locais que, por exemplo, subestações em determinados estados daquela localidade, que, por exemplo, o caminho natural é vir da transmissão para a distribuição e chegar até o consumidor. Como essa geração aqui concentrada, distribuída, fotovoltaica, já no consumo está muito elevada, ou seja, de fato, você praticamente não solicita mais do sistema de transmissão. Isso é ruim? Isso em excesso é muito ruim, tanto que o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, está muito preocupado com isso, com essa demanda excedente, tanto que está começando, de fato, a falar e se discutir com as distribuidoras dos mais diversos estados, dos estados brasileiros, que é o que a gente chama de plano de excedente de carga. Justamente, inclusive isso é público, isso foi divulgado pelo ONS, né, nas mídias, de fato, a preocupação com esse tema, justamente devido ao fato de que em determinadas localidades você tem mais geração do que consumo. E quais são as consequências a partir disso daí? De você ter mais geração. Então vamos lá. No cara na baixa tensão, eu imagino que a elevação de tensão, isso pode ser um problema, mas a energia vindo no fluxo inverso, o que isso impacta para o processo, para o sistema elétrico em si? Pronto, você tem impactos, como você bem falou, né, no que tange a sobretensão, como controlar isso? Porque o caminho natural é vindo da transmissão, distribuição, consumo. Então, você consegue fazer ajustes de proteção e consegue refinar esse estudo de proteção para que tudo isso coordene. Quando você tem cargas que você não sabe o valor dela de geração, e a depender do valor que está sendo inserido no sistema, para você coordenar proteções, por exemplo, é muito mais complexo. Né? Além disso, o controle de tensão dos clientes de maneira global. Então, não somente aquele que está ali gerando, mas como os demais no entorno, inclusive bairros, cidades sendo afetadas justamente devido a essa demanda excedente de geração. Então, assim, é um grande desafio que eu falo hoje, assim, hoje um dos grandes desafios do setor elétrico, especificamente no que tange a transmissão e distribuição, é justamente o aspecto do excesso de geração. Daqui a alguns anos já está começando, já vi até alguns vídeos na internet, etc., das pessoas começarem a aproveitar essas baterias dos veículos que por algum motivo teve um sinistro, ou daqui a alguns anos mais, aí sim, que já perderam a vida útil. E se você usar essas baterias para você carregar esse excedente de energia ao longo do dia, por exemplo, isso de repente pode ser um caminho para você amenizar esse problema? O que acontece hoje, César, tem muitos projetos, inclusive aqui na Bahia já tem alguns, que é o que a gente chama de BESS, né? Que é, de fato, um sistema de armazenamento de energia em grandes sistemas de baterias, justamente para compensar um pouco esse crescimento, ou seja, essa elevada demanda de carga, principalmente no horário ali mais crítico. Em vez de você só solicitar da fonte sobrecarregando o sistema, você também utiliza no sistema sistemas de baterias. Sim, que foram ali, por exemplo, que foram carregados ali, por exemplo, ao longo do dia, por exemplo, para, juntamente com o sistema de suprimento convencional, poder suprir aquela carga e não ficar somente dependente da geração, transmissão e distribuição convencional. Então você tem hoje que a gente chama muito dos sistemas BESS. Inclusive, tem uma empresa aqui em Salvador pioneira no que tange a uma edificação comercial, que fez a instalação desse sistema, né, a 3P Energia. Inclusive, um colega meu, Vinicius Mariano, que estudou comigo. E, de fato, ele fez o projeto de instalação desse sistema em uma edificação comercial aqui, justamente como um projeto para o futuro. Para o futuro, não. Já estamos considerando isso como a nossa realidade presente. Obviamente isso vai precisar difundir muito mais, né? Claro. Assim, a gente está falando de um caso pontual, que é o começo, que de repente e alguns visionários aí que gostam da ideia de aproveitar uma bateria, comprou um carro, foi lá na sucata e comprou uma bateria de alguém e colocou na sua casa, né? Para poder fazer o trabalho. Mas é um futuro para que vai se fazer dessas baterias?
Sim, é claro, já tem vários trabalhos, além de estudos, aplicações já comerciais ao redor do mundo em relação a essas baterias usadas. A bateria de um carro elétrico, ela não é uma bateria única, ela é formada por células. Por exemplo, o da Jaque, se não me engano, o carro da Jaque eram 1.200 células. É uma pilhazinha, igual aquelas lanternas que você compra aí, aquelas lanternas táticas que tem, aquela bateria maior. É aquela bateria, aquela célulazinha mesmo. 1.200 daquela ali. Às vezes algumas daquelas células dão problema e aí o conjunto todo passa a não ser mais útil para mobilidade. Então o cara pega aquele conjunto todo, ele substitui, a célula está com problema, e aí ele pega aquele pack de baterias e vai dar uma outra utilização. Aí hoje basicamente você tem o estudo da reutilização da bateria ou da reciclagem. A reciclagem, você desmonta a bateria, recupera todos os metais nobres que estão lá dentro e recoloca ele dentro do processo produtivo para fazer novas baterias. E na reutilização ou na nova destinação, é justamente isso aí que o Luiz estava falando. Você pega um conjunto de bateria desse aqui, coloca numa estação de recarga e uma placa solar. Aí durante o dia a placa solar carrega a bateria e de noite quando você chega lá você usa aquela energia que já está armazenada. E aí você não precisa demandar da concessionária. E a demanda solicitada pela concessionária. Aí a depender do tamanho do pack de baterias, o cara pega, por exemplo, bota dentro de um container lá, bota lá umas 40 baterias lá dentro. É provável que o cara consiga fazer recargas durante 24 horas por dia sem precisar de alimentação da concessionária. Eu trabalhei em uns projetos há uns anos atrás aí que ele vinha num tipo um container mesmo, um banco de baterias, e aí você carregava fora do horário de modulação, horário de ponta, aí descarregava no horário de ponta, de 18 às 21. Eram as aplicações dessa forma. Alguns anos atrás já, Inclusive isso foi agora até divulgado no Sinase que a gente teve agora terça e quarta-feira, né? Uhum. A própria Neoenergia Coelba, concessionária local, ela de fato divulgou que ela adquiriu um sistema BESS, né, de grande capacidade justamente para ter mobilidade em utilização. Então, às vezes, por exemplo, a demanda maior no Réveillon está em uma dada localidade. Então, para dar um suprimento energético naquela localidade e diminuir para dar um reforço naquela região sem precisar fazer todo um investimento de... E é móvel. Você consegue mover a depender. Vai ter um evento, vai ter uma festa, vai ter um São João, vai ter um Ano Novo. Então, a gente está caminhando muito para isso aí. Tá, mas e as perdas que a gente tem com isso? Porque esse mundo de transformação, você gera perdas. Qual é a eficiência desse sistema de BESS, por exemplo? O que acontece? Eu estou mais perdendo energia ou estou efetiva, ou é algo, né, viável? No caso do sistema de BESS, como é um sistema de armazenamento, então você tem ali, por exemplo, ele conectado a um sistema de geração e ele armazena e posteriormente ele fornece a energia no horário principal, você tem ali, de fato, as perdas nessa transformação, porém você, de certa forma, você está contribuindo para que essa demanda excedente ela não se perca. Então, o que acontece? Como hoje no Brasil a gente está em alguns dias e determinados períodos do ano a gente tem demanda excedente de geração, principalmente fotovoltaica ao longo do dia, você com a amplificação dos projetos de BESS, você vai conseguir armazenar mais energia, de fato, ao longo desse horário de maior demanda de geração e efetivamente transformar ali no horário mais crítico. Então, assim, de fato, tem perdas, né? Como todo sistema tem perdas. Eu, particularmente, não vi nada materializado em números relacionado a isso, mas eu creio que em relação a essa capacidade de ele poder armazenar energia ali ao longo do dia, por exemplo, e utilizar ali no período da noite, vai ter as suas perdas, mas ele vai trazer mais aspectos positivos do que até negativos, podemos dizer assim. De certa forma, isso vai ter que fazer parte já da sua planilha de custo na hora de você contabilizar um sistema de BESS. Perfeito, certo. Essas perdas você vai retificar, depois você vai inverter novamente. Então, tem todos esses pontos aí, você tem...
Exatamente. Hoje Né? na, hoje Só que na, se você está muito perto da geração também, né? Que você está falando da geração, se você está de junto à placa solar, outras perdas você evitou, né? De Também transmissão, transmissão, né? exatamente. Que Você você acabou tem evitando outras perdas, né? uma Embora transmissão, por exemplo, de 500 km, 600 km. a gente interrompeu. hoje nos Estados Unidos e na Europa é comum as pessoas procurarem baterias usadas de veículos para fazer um sistema residencial. Principalmente o cara que tem um sítio, tem uma casinha pequena lá afastada, uma área rural, ele faz o sistema, coloca a bateria do carro lá num containerzinho lá fora, ele constrói mesmo, não é nem um container, ele constrói lá um abrigo, coloca as baterias e as empresas já fornecem hoje inversores com sistemas inteligentes para administrar essa demanda. Então o cara chega lá, tem a plaquinha dele solar, tem lá o banco de baterias, ele chegou em casa, a primeira coisa ele vai lá e conecta o carro. Então o carro está 100% conectado enquanto ele não sai de casa, o carro está lá conectado. E esse sistema gerencia tudo para ele. Tudo. Ele fica trazendo energia aqui, carregando o carro, carregando o banco, trazendo do carro, trazendo do banco de baterias. Ou seja, você nunca fica sem energia dentro da sua casa. O seu carro vai ter a carga e você não precisa de energia da concessionária. Fica um sistema praticamente autônomo. Isso aí você compra hoje naturalmente lá. Já tem equipamento adoidado. Não sei se foi no Japão que eu vi que se você usar o seu próprio carro para alimentar a rede elétrica em determinado horário, você tinha uma vantagem. Eu não sei se foi no Japão mesmo que eu vi alguma coisa, ou eu imaginei. Eu não tenho essa informação assim precisa, de fato, em relação ao Japão. Eu sei que realmente os países mais desenvolvidos, pelo menos os europeus, em relação ao avanço que eles têm em gerações fotovoltaicas, eles incentivam fora do horário de pico. Eles dão um incentivo financeiro para quem realmente consome. É porque se você tiver condições de carregar seu carro de dia e descarregar ele à noite, você inverter o processo na prática, né? A Renault, alguns anos atrás, a Renault lançou na França um kit, ele te vendia o carro e vendia esse kit para você fazer justamente isso aí. O cara trabalhava no escritório durante o dia todo, ele está lá carregando o carro. Quando ele chega à noite em casa, o carro dele está 100% carregado. Ele vai e conecta na casa, o sistema já faz a transferência da energia e alimenta a casa. Aí ele controla para que o carro não fique com a bateria zerada para o cara sair de manhã, logicamente, né? Então aí de manhã cedo, quando ele vai lá e desconecta o carro, ele ainda tem energia suficiente para chegar até o trabalho, ele vai lá e carrega durante o dia. Então isso aí já tem aí uns 5 a 10 anos aí que já tinha sido lançado. A Renault foi a pioneira a fazer isso aí comercialmente. Não era um estudo, eles vendiam para você esse kit. Vamos pro ping-pong? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá fazer o ping-pong. É um quadro que a gente deixa aqui no podcast. A ideia é fazer perguntas e respostas mais rápidas, né? Para que seja mais direto. Vamos lá? Posto elétrico ou recarga distribuída? Posto elétrico. Concentrado é melhor? Exatamente. Porque o que acontece, César? A recarga... desculpa. A recarga distribuída, ela tem a vantagem, assim, né? Respondendo sua pergunta, a recarga distribuída, ela é melhor porque você uniformiza, de fato, esse consumo. E o posto elétrico, o que é que acontece? Normalmente, você tem, de fato, uma grande carga, né? Obviamente, ou seja, uma grande estação de recarga e acaba, de fato, demandando mais energia. Eu falo da recarga distribuída, dividida em vários pontos, com inteligência, que é com um sistema de balanceamento dinâmico, que ele vai monitorando a rede ali constantemente e vai fazendo a liberação da potência, por mais que seja menor, mas que não sobrecarregue o sistema. Tá, beleza. Como é que você vai fazer esse balanceamento dinâmico se cada um está na sua casa, distribuído? Perfeito. Como é que isso vai funcionar na prática? Perfeito. Como a gente tem hoje sistemas inteligentes que ele faz o quê? Ele monitora qual é a carga sobressalente do transformador e aí a partir do momento que ele tem aquela carga sobressalente do transformador, ele, vamos supor, eu tenho 50 kVA de disponibilidade. E tenham 10 estações querendo funcionar, ligadas. Então, com esse sistema de balanceamento dinâmico, ele pega os 50 kVA disponíveis e divide pelos
pelos 10. Ele vai liberar quanto para cada estação? Ele vai liberar 5 Você está falando de um smart grid, se eu estou entendendo. Você está falando de um smart grid onde eu preciso gerenciar efetivamente a carga que eu tenho disponível em cada transformador. E aí, cada carga daquela no consumidor final está se comunicando com esse sistema em grid como um todo, para você sair distribuindo entre todas. Exatamente. Para a gente chegar nesse nível aí de ter um smart grid de todos os dispositivos que estão, né, de carregadores aí que estão nas casas das pessoas conectados a essa rede de infraestrutura de elétrica. Vai ficar bonito funcionando, mas... Vai ficar bonito e é a tendência que a gente deverá perseguir. Porque se, vamos supor, um condomínio que tem lá 50 estações, se todo mundo colocar individualizada, você vai ter que ter subestações gigantescas, você vai ter que ter amplificações gigantescas. Então, sistemas como esses dinâmicos, que ele vai monitorando o tempo todo ali a carga e vai fazendo, né, esse balanço de carga de acordo com a utilização, é a solução para que a gente diminua, de fato, os impactos no sistema de distribuição. Eu prometo que eu vou ficar calado da próxima vez, porque senão deixou de ser ping-pong aqui, eu vou ficar... eu vou ficar quieto. Modelo casa com placa solar e carregamento noturno funciona? Isso seria muito vantajoso se a gente conseguisse transferir para o horário de dia, que é onde você tem a geração fotovoltaica. Isso funcionaria bem se eu, por exemplo, associar um sistema de geração fotovoltaica com o BESS. Isso vai dar muito certo. Compre só a bateria do carro e aí depois você compra o carro. Aí vai funcionar. Você tem no sistema de geração, tendo o BESS, e aí, consequentemente... Tem um mercado bom para trabalhar aí, né? De banco de bateria para se Não, desenvolver. o pessoal aí fora já está correndo atrás de bateria usada. Elétrico é a tendência irreversível? Elétrico é uma tendência irreversível? É realidade irreversível e só tende a crescer cada vez mais ano a ano. Essa guerra do Irã aí é a prova mais contundente. Irreversível. Hoje você tem lá, o árabe deu um espirro. O barril do petróleo sobe $2. Como é que você pode viver numa matriz energética que tem um preço tabelado internacionalmente e aonde você tem demanda ou oferta de sobra, os preços variam de acordo com a coisa que acontece no outro lado do mundo. Se você olhar o preço do barril do petróleo historicamente, todas as grandes crises de petróleo que nós já tivemos, 72, 74, em 86, se não me engano, aí foi Primavera Árabe, a guerra do Kuwait, não sei mais o que, a queda do Gaddafi, tudo tinha alguma coisa nesses grandes centros produtores lá da Ásia, no mundo árabe, que fazia de questão de horas assim, você ter 10, 15, 20% de aumento no preço do barril do petróleo. Em questão de horas, no mesmo dia você tinha um salto. Então é muito volátil, é um mercado muito, muito volátil. O elétrico se mostra um mercado muito mais estável, muito mais previsível do que a demanda por combustível fóssil. Prometi que ia ficar quieto, mas é que eu não aguento. Assim, o Brasil não é representatividade para o mundo. Nossa matriz de geração de energia é algo mais particular do Brasil, de a gente ter energia renovável aqui em abundância, né? E proporcionalmente a outros países de grande porte. Você tem muito carvão, né? Você tem muito combustível fóssil sendo queimado para gerar energia para alimentar o veículo. Então, efetivamente, é uma solução? Porque se você vai queimar combustível fóssil para gerar energia, para abastecer o veículo elétrico, no final, não adiantou. Mas nós temos uma vantagem, a nossa matriz, apesar da gente estar muito pendurado no diesel, nós temos uma boa perspectiva de geração de fontes renováveis ou fontes limpas. Poucos países no mundo têm essa característica que aqui tem no Brasil. A Rússia, por exemplo. A Rússia não produz praticamente nada de energia limpa. É zero. Eles vivem de petróleo e de gás. Então, para eles é interessante que, inclusive lá na Rússia, essa parte de carro elétrico mesmo lá não entrou ainda não, de fato. Eles não permitiram por conta disso aí. Os países da Europa, se você for observar, pega a matriz energética da Europa para você ver. Quem não queima carvão lá usa urânio, é nuclear.
Nuclear é boa. Eu defendo a energia nuclear para esses países pararem de consumir o combustível fóssil. Ele Você é tem seguro. microgerações de energia nuclear hoje em dia, né? Inclusive tem uns sistemas que você vai vir num container, da mesma forma que a gente estava O comentando. problema da energia nuclear é somente o rejeito, mas ele produz uma pequena quantidade A quantidade e de ela energia é produzida é muito pequena também. e né? ela é perfeitamente administrável, gerenciável. Se o país tiver uma política, um protocolo bem estabelecido, os cuidados necessários, ele nunca vai ter dor de cabeça quanto a esse negócio aí. Aqui no Brasil a gente já está no melhor dos mundos. A gente só ainda não acordou, né, de fato para essa... Fusão nuclear vai ser uma realidade quando? Rapaz, a fusão nuclear, ela produz muito mais energia, mas o controle dela é bem mais complicado. A fissão eu acho que é um pouco mais segura. Você controla melhor. Vamos lá. Eu entendi que era o contrário. Não. Não? Porque você simplesmente para a reação. Se você fizer. A fissão, você controla ela quase que uma as chave. barras subindo e descendo. Você quase que uma chave liga-desliga. Entendeu? É quase isso. Você coloca todo mundo dentro de uma piscina, coloca lá suas barrinhas ali de controle e você vai controlando a reação o tempo todo. Beleza. Nos reatores modernos, eu concordo com você que é muito mais seguro do que na época que a gente tinha de Chernobyl, etc. Já a fusão Aquele é você sistema- juntar, né, dois núcleos, Isso. ela é bem mais complexa. É Ela mais muito complexo de mais você partir, de você iniciar a fusão, né? Que é o que ocorre com o Sol. Então, ou seja, Ela é muito mais mais- difícil de você partir, você precisa de uma pressão muito grande para você Isso. conseguir fazer a fusão, mas depois que ela começa também, não tem nem resíduo, né? É bem menor. Agora ela faz resíduos mais pesados. Produz muito plutônio, que é um negócio que é chato. É chato. Se você pegar Césio, meia vida de Césio é o quê? 30 anos, mais ou menos, ele já decai menos da metade. Aí você pega um plutônio, puxa, sei lá, acho que é 2.000 e poucos anos, 4.000 anos, um negócio, um absurdo desse aí. Hidrogênio compete, complementa ou acabará morrendo? Aí você bota a gente numa situação complicada. Hoje o hidrogênio ele já é uma realidade comercial em alguns países da Europa, viu? Você compra carro a hidrogênio, você entra no site aí da Volvo, da Honda. De veículos mais pesados. Tem carro aí de hidrogênio, você tem os postos de abastecimento e tudo. O problema do hidrogênio é o preço dele, a produção dele é cara. Quando você pega um carro de elétrico tradicional como nós temos aqui, e você pega um carro de hidrogênio, o quilômetro rodado do hidrogênio é muito mais caro. Muito mais caro. Então hoje a gente ainda tem um problema econômico. É um problema econômico ainda. E existem alguns problemas também da área de engenharia. Você precisa de um equipamento, de um reformador, ele vai gerar muito calor, você precisa de um resfriador. Ele é um sistema mais pesado, um pouco mais complexo, mais chatinho de você mexer. Não é tão simples quanto um carro de combustão ou um carro 100% elétrico. Mas essa questão de escala, né? Eu entendi que a gente está falando de uma questão de escala, então é algo que pode ser no futuro, você acredita que será uma fonte para você gerar energia elétrica para de repente alimentar o veículo? Pode. Eu acho que o hidrogênio ele seria muito mais útil para você produzir energia elétrica em grande escala para alimentação, né, dos consumos das indústrias, de algumas cidades e tudo mais. Ele é viável no carro, sim, mas é como eu te falei, tem muitos problemas ainda da área de engenharia, da parte da mecânica para você resolver dentro de um veículo movido a hidrogênio. Não é uma coisa muito simples, não. Estamos preparados para milhões de carros elétricos sendo jogados no mercado, hein? Claro que não. Ainda não. Vamos ficar. Vamos ficar. Vamos ficar. Vamos Hoje ficar estamos preparados preparados. antes de a tempo? depende muito do governo, política, uma série de questões. Você sabe que o governo brasileiro ele não está muito preocupado em incentivar o carro 100% elétrico. O dele, aqui no Brasil, a preocupação é do veículo de fontes renováveis, né, o veículo com célula de combustível, à base de etanol.
Essa que é a aposta do governo brasileiro. Entendeu? É uma questão de política nacional e é um detalhe bem mais complexo. Entendeu? Mas a gente vai Mas chegar... assim, de fato, complementando o que Éder falou, é um desafio grande. A gente não, realmente hoje não está preparado para absorver essa quantidade de demanda que está crescendo, como a gente falou, exponencialmente a cada ano, dobrando praticamente de um ano para o outro. Então, assim, os rigores normativos, eles estão avançando. A gente já tem aí a norma de instalações de sistemas de alimentação de veículos elétricos. Já tivemos a diretriz nacional, publicada no passado, em agosto, pela Liga dos Coronéis do Corpo de Bombeiros dos estados. As ITs já estão sendo publicadas. Então, assim, o aspecto normativo já está começando a ser difundido, está avançando, mas a gente precisa cada vez mais, de fato, se aperfeiçoar, os profissionais cada vez mais buscar esse conhecimento do que tange a mobilidade elétrica, para que a gente, e além disso, a infraestrutura, ela tem que acompanhar também esse crescimento. Mas atualmente a gente tem vários pontos a serem aperfeiçoados. Mas a minha resposta é muito mais por conta desse equilíbrio que você já vem falando há um bom tempo aí. Hoje, se você for olhar aqui na nossa matriz energética e nosso padrão de consumo em 24 horas, nós temos energia suficiente para alimentar essas 24 horas de consumo sem problema nenhum. O problema é que a energia não está disponível nos horários onde ela precisa. Aonde ela precisa, ela não está. Hoje você tem energia que sobra quando você não tem aonde usar, e quando você precisa, ela não está disponível. E como a energia elétrica é uma coisa totalmente dinâmica, essas distribuições aí, estados, no país, distribuições continentais, essa quantidade de energia, você não tem como armazenar isso aí em baterias. Então é uma produção seriada. Uhum. Então eu acho que nós não estamos preparados porque hoje a gente não tem condições de colocar essa energia aonde ela precisa, no horário que ela precisa. É isso que eu falo que é o nosso maior desafio. O que precisamos fazer hoje? Hoje, o que você recomenda? O que o Brasil precisa fazer hoje para que a gente não falte energia daqui a 5, 10 anos? Ia ser o Luiz. Ia ser o Luiz. Já está começando a fazer, de fato, a ativar os novos leilões, principalmente no que tange ao viés termoelétrica, que de fato é uma fonte que você pode gerar nesses horários. Então, os próximos leilões já vai vir com essa tendência, menos renovável e mais com fontes, podemos dizer assim, fontes entre aspas, né, mais confiáveis e mais contínuas, mais perenes em vários horários. Então, já está começando a se fazer, de fato, nesse aspecto, no que tange a geração. Transmissão também está se amplificando muito a rede base. Então, a malha interligada, o sistema interligado nacional está cada vez ficando cada vez mais malhado. E, obviamente, a gente... no que tange essa parte do setor elétrico mais estrutural, está sendo feito isso. Leilões com investimentos mais em termoelétricas, que de fato você vai precisar de cada vez mais energia naquele horário que não tenha solar. E, obviamente, amplificando a rede de transmissão, para que justamente a gente consiga chegar. Eu pensei que você ia para o lado da distribuição, porque o problema, o gargalo estava na distribuição, isso. Mas a gente, se eu estou entendendo, o ritmo de crescimento da distribuição, sei lá, é aceitável, mas o ritmo de... A gente precisa acelerar na geração e transmissão para não ficar para trás. Para não ficar para trás, principalmente em determinados períodos do ano. Sim. E aí, no que tange a distribuição, aí quando eu falo a distribuição, a gente está com um ritmo, de fato, que é aceitável, como você bem falou, e que de fato é. E a gente precisa, obviamente, melhorar muito no que tange a infraestrutura, nessa parte mais interna, que é ali na baixa tensão, na transformação. Show de bola. Alguma coisa eu não perguntei, não falei, vocês queriam complementar aqui, enquanto eu vou pedir para vocês assinarem assinar aqui a rolha, se botar o nome e a data de hoje, que nós estamos gravando, que eu vou guardar com o maior carinho aqui essa rolha. Hoje são 30. Sim, César, de fato eu gostaria de complementar que realmente os veículos elétricos é algo de fato irreversível, de fato é uma tendência que só vai crescer ano a ano. A gente precisa buscar, nós como profissionais,
né? E também a sociedade buscar cada vez mais informações sobre esse tema, porque cada vez mais vai ter novas demandas desse tema, seja em condomínios, seja nos centros comerciais. E de fato, a gente não pode encarar uma estação de recarga como uma simples tomada. A gente precisa se apoiar muito no rigor normativo, que obviamente a gente já está tendo grandes avanços aí no país, justamente para que a gente possa fazer uma instalação elétrica segura e, consequentemente, proporcionar a alimentação devida dos nossos, dos nossos veículos. Consequentemente, isso vai minimizar muito as chances de a gente ter acidentes. Show. Quer alguma coisa? Ou tá Não, da minha parte, né, da engenharia automotiva, eu costumo falar, todo mundo que vem me perguntar sobre isso aí, se o carro é bom, se o carro é seguro e tudo mais. Eu acho que a grande dica que fica aí para o pessoal é: não acredite em historinhas da internet e nem nessas divulgações de supostos especialistas. Procure entender o que é um carro elétrico, estude o que é um carro elétrico, utilize um carro elétrico, rode com um e você vai ver. É uma tecnologia conhecida há muito tempo, extremamente segura, muito bem controlada. É um veículo econômico, é um veículo bom para o meio ambiente. Ele tem inúmeras vantagens. O que existe hoje no mercado é desinformação. Então, pare de acreditar um pouco na internet. Procure pessoas que conheçam o assunto, profissionais que conheçam esses veículos, tire suas dúvidas e aí você vai ver que é a grande revolução atual que nós estamos vivendo. Carro elétrico já não é futuro, não. Carro elétrico está acontecendo, só não vê quem não quer. Se eu quiser entrar em contato com o Éder Ramos, como é que eu faço? O contato telefônico, né, ou pelo WhatsApp, o meu profissional é 71, aqui de Salvador, 98302-1999. 98302-1999. 71. Isso, 71. E eu tenho meu LinkedIn, Éder Ramos. O pessoal também consegue me contatar por lá. Show de bola. E Darta, como é que eu consigo falar? Perfeito, César. O meu contato é o 71-99363-5886. 99363 5886. Se eu conseguir escrever, acho que a pessoa vai conseguir escrever em casa também. Meu Instagram é o Luiz Darta, tudo junto, Luiz com S, Darta, D-A-R-T-A. O LinkedIn é Luiz D'Artagnan. E vocês podem lá me contatar nas redes sociais ou via WhatsApp. Estaremos aqui à disposição para amplificar esse conhecimento. Show! O que vocês acharam do vinho aí? Casileiro del Diablo, um Carmené de 2022, da vinícola Conte ao Toro. Excelente, excelente. Acho que harmonizou muito com esse tema. Com esse queijo também. Com esse queijo. E o tema foi... Caiu bem, né? Caiu bem, com certeza. Show, eu gostei também. Não tô podendo beber por causa que tô tomando antibiótico, mas não deixei de experimentar a assinatura. Aqui, de cabeça para baixo. Peraí. Assinatura de D'Artagnan e a do Éder. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi bom demais. Gostei do papo, acho que é bem enriquecedor, é exatamente isso que eu estou procurando aqui, né, que a gente quer no podcast, é trazer conhecimento para as pessoas e pessoas que realmente tenham aquilo que possam falar, né, que tenham autoridade sobre aquilo que estão falando, e vocês dois são top de linha. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, César. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez aqui. Show! Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Acho que só um dedinho no like aí já vai ajudar bastante o canal. E se quiser compartilhar, então, vai ajudar mais ainda outras pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de automação, a conhecer esse mundo aqui do podcast num bate-papo bem descontraído e tranquilo. Gente, obrigado, valeu, tchau!